Olá, bom dia para você que acompanha o Bom Dia News, aqui no canal 23.1, o Dia TV, a sua rede TV no Piauí. Hoje é terça-feira, 25 de setembro de 2018. O Tribunal Regional Eleitoral garante que a apuração do resultado da eleição será divulgada até às 10 horas da noite do dia da eleição. No Piauí, o pleito contará com mais de 11 mil urnas. O Ministério Público Eleitoral realiza cruzamento de dados entre órgãos de controle para verificar possíveis irregularidades em doações de campanha. E mais, moradores da Zona Norte reclamam de abandono de rua. A via estaria sendo utilizada como depósito de lixo. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal Dia, líder em credibilidade. E as urnas que serão utilizadas nas eleições desse ano já começam a receber os dados de eleitores e candidatos. Mais informações você confere agora. Falta apenas 2 semanas para as eleições e as urnas que serão utilizadas na votação já estão sendo preparadas pela Justiça Eleitoral. Nessa segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral iniciou o trabalho de geração de mídia nas urnas da capital. Essa geração de mídias consiste em transferir os dados do sistema eleitoral, do GEDAI, para as mídias que vão ser incluídas nas urnas eleitorais. Os dados que vão para lá são o que antigamente a gente chamava de folha de votação, que é uma espécie de folha de votação online, com o nome de todos os eleitores daquela sessão. Também o nome de todos os candidatos e os números, a fim de que eles possam ser votados. Ao todo, são 8.930 sessões eleitorais em todo o estado. Para elas, serão destinadas 10.699 urnas eleitorais. Somente na capital, são 1.570 sessões nas 5 zonas eleitorais. Para Teresina, também foram destinadas 224 urnas reservas, que também estão recebendo os dados. Na capital, as audiências de geração de mídia serão toda essa semana, ou seja, começando hoje, terminando na sexta-feira. Na próxima semana, nós iremos iniciar a parte da preparação de urnas. A preparação das urnas é formatar a urna, a flash interna, copiar o sistema operacional para a urna e também as tabelas de candidatos, eleitores, biometrias, fotos, tudo que é necessário para a eleição. E ainda informar, por exemplo, para aquela urna de qual seção ela se encontra. O trabalho de colocação dos dados também está sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público Eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral destaca que é importante esse acompanhamento para garantir uma maior transparência no processo. A participação do Ministério Público ela é impositiva, obrigatória em todos os atos do processo eleitoral, desde o alistamento eleitoral, desde a preparação das convenções, do registro das candidaturas, os atos preparatórios da votação, próprio dia das eleições, todas as ações judiciais, todos os processos administrativos, todo e qualquer processo na Justiça Eleitoral tem que ter a participação do Ministério Público, isso por expressa disposição da lei. E principalmente, no caso das urnas eletrônicas, é uma forma de dar a publicidade, a transparência, o termo que se dá é accountability, a transparência. A presença do Ministério Público é justamente para assegurar que sejam respeitadas as disposições legais, que seja respeitada a transparência, a publicidade. O procurador destaca ainda que o fato de alguns registros eleitorais ainda estarem sob júdice não prejudica o andamento da inserção de dados nas urnas. Mesmo na hipótese do falecimento do candidato na véspera da eleição, é possível fazer a substituição? De acordo com o artigo 16A da Lei 9.504 de 97, que é a lei que rege as eleições, o candidato que tiver o seu registro de candidatura impugnado e recorra, ele tem o direito de concorrer nas eleições por sua conta e risco. Caso ele venha a perder o recurso ao final, ele tem o seu registro de candidatura cassado, se ainda não tiver havido as eleições, e se já tiver havido e eleito tiver sido, ele perde o seu diploma, o seu mandato.
No dia 7 de outubro, nós eleitores deveremos comparecer às urnas para votar. E para exercer esse direito, uma série de informações são necessárias. E é por isso que a O Dia TV lançou na sua programação uma série de informações importantes sobre o assunto, como quem estará apto a votar. Vamos conferir. O estado do Piauí possui aproximadamente 2.345.000 eleitores. Com a aproximação do primeiro turno das eleições de 2018, é importante saber se você é de casa, está apto ou não a participar desta festa da democracia. Todos nós somos aptos a votar a partir dos 16 anos de idade. Nós temos o eleitor a partir dos 16 e vai até os 70 anos, essa é a obrigação. A partir de 70 também o eleitor não é obrigado a votar. Ele vota, é facultativo. Assim também como é facultativo ao eleitor de 16 aos 18 anos. As pessoas, os brasileiros, nas suas condições de cidadania, todos estão aptos a votar. As pessoas condenadas em ações penais, elas ficam impossibilitadas, elas perdem a cidadania do voto. O Dia TV nas eleições 2018. E agora a gente vai falar sobre política e a gente recebe aqui o professor, historiador e também cientista político Ricardo Arraes, que vai falar para a gente um pouquinho sobre o papel do senador, não é isso, professor? Bom dia. Bom dia, Mayara. Professor, o senhor falou que os papéis dos nossos representantes, eles estão bem definidos na Constituição. Nesse sentido, qual é o papel de um senador? Bem, de fato, cada cargo tem as suas atribuições, tem as suas competências. No caso do Senado, o Senado é eleito como a Câmara Alta do país. Geralmente, tem-se a ideia de que quem está no Senado são pessoas que têm uma alta preparação, uma competência naquilo que vai discutir. E desde Roma Antiga tem essa ideia de que quem frequenta aquela casa, aquela Câmara Alta, sejam pessoas que têm uma experiência, uma vasta experiência dentro da coisa pública. Então, é uma casa republicana da mais alta capacidade, da mais alta competência. Daí, tratar de temas que são de relevância para a nação e não necessariamente temas restritos a determinados estados, a determinados municípios. Cabe ao Senado tratar, por exemplo, de fazer sabatina com ministros, ministro do STF, ministro do Supremo, ministro da Casa Civil. Então, essas pessoas passam por uma sabatina com os senadores. Também cabe ele fazer toda uma arguição contra ministros militares também. E cabe ele também uma palavra sobre cassação ou não de presidentes. Então, nós temos aí pessoas que são eleitas do mesmo dia de deputados, porque é um cargo legislativo, mas o sentido não é legislativo, é um sentido parecido com o do governo do estado ou com o da presidência. Aquele que tem mais voto é o eleito. Hoje a gente está vendo muito nas propagandas, né, e até nas redes sociais dos próprios candidatos, os próprios candidatos ao Senado se colocando em alguns momentos como se fossem do executivo, como se fossem realizar no exercício do mandato alguma obra, algum projeto em específico. O senhor acredita que isso está acontecendo por quê? É um desconhecimento dos candidatos em relação ao seu papel ou uma tentativa de convencimento do eleitor num discurso mais fácil? Olha, pode ser essas duas coisas, né? Pode ser por puro desconhecimento, pode ser por ignorância mesmo do que seja o cargo a que eles estão se candidatando, ou seja, por ser um discurso mais fácil. Então, você prometer estrada, prometer ambulância, prometer unidade básica de saúde, tem mais apelo para o eleitor do que você falar que vai propor determinada legislação, que vai cortar gastos, que vai tratar de temas como endividamento público. Quem trata disso é a Casa Legislativa a mais alta do país, que é o Senado. Eles tratam da questão do endividamento do país, do endividamento dos estados, dos municípios. Então, provavelmente, eles queiram trabalhar com esse discurso mais fácil, de tentar conquistar o eleitor, falando de coisas mais próximas do eleitor. Porque, veja, fora o cargo de presidente da República, o cargo de senador é o que está mais distante do eleitor. É o que ele menos tem contato com o senador.
Né? É quase como se ele estivesse votando para o presidente da República. É alguém que provavelmente ele não vai ver mais durante os 8 anos. Porque, inclusive, isso é uma diferença que está na Constituição, que é o mandato do senador, que diferentemente do candidato à presidência da República, tem 8 anos de mandato. Né? Isso já vem da Constituição de 46, que é algo que deve fazer também parte da reforma política que tanto se fala. Mas ninguém toca no cargo de senador, de que se possa reduzir de 8 para 4 anos, como são todos os cargos em disputa. Né? Mas já foi um avanço, porque antes de 46 ele era vitalício. Né? Então já conseguimos reduzir para 8 anos, mas eu acho que poderíamos fazer uma isonomia de mandatos e aí nós teríamos um cargo de 4 anos para todo mundo. Se é para presidente, porque para Senado tem que ser diferenciado. Né? Inclusive tem uma outra falácia de que o Senado é o caminho natural de governador. Se você observar quem está no Senado e for puxar a ficha política dele, você vai encontrar esse povo ocupando cargos no Executivo, nos seus estados. Aqui no Piauí é uma prática os governadores abandonarem os seus mandatos para concorrer ao Senado e invariavelmente são eleitos. Raros são os casos daqueles governadores que, no mandato de governo, saem para se candidatar e não se elegem. Geralmente, eles se elegem. O último caso foi exatamente o Wilson Martins, que não conseguiu, né? Não conseguiu êxito, perdendo para o Elmano Ferrer. E agora não há essa possibilidade porque o Wellington Dias é candidato à reeleição. Inclusive, na última eleição, o Wellington Dias deixou o governo para disputar o Senado, né? E depois ele retornou, fez o caminho inverso. Porque existe essa ideia de que o Senado é um caminho para o ex-governador, né? Mas isso não é só aqui no Piauí, isso no Brasil quase todo. Por outro lado, se você observar na Câmara Federal, você vai ver muito júnior e muito filho, como sobrenomes de senadores. Políticos herdando o capital político dos exatamente. Que é uma tradição não nossa, uma tradição negativa, não só aqui do Piauí, mas do Brasil inteiro. Tem muitos filhos, muitos júniores lá na Câmara Federal, ocupando as vagas que são capitalizadas pelos seus pais e tios. Professor, a gente vê muito também em relação à questão, principalmente quando se aproxima esse período eleitoral, é muito comum fazerem levantamentos da atuação desses parlamentares, tanto na Câmara Federal quanto no próprio Senado, do que eles fizeram no exercício do mandato. E o que a gente observa muito é justamente isso que o senhor falou no começo. Eles fazendo uma prestação de contas de ações que fizeram que são ações mais próprias do Executivo, como questão de abastecimento de água, um calçamento, uma emenda para um calçamento, conquistar alocar recursos no orçamento geral da União ou do próprio Estado, falando muito das suas influências políticas junto aos gestores, do que de leis mesmo que viessem a beneficiar a população. O senhor acredita que falta também essa visão do próprio candidato em relação ao seu papel, à sua atuação? De fato. Ou também falta uma cobrança da população em relação a isso também, porque esse desconhecimento do eleitor acaba contribuindo também para porque o eleitor quer uma coisa mais imediata. Então, para ele, você ter uma sua rua calçada, sua rua asfaltada, ou um emprego ali gerado, um abastecimento da casa, ele lhe traz um resultado muito mais prático do que uma lei que vai beneficiar o país todo, né? Na linguagem da ciência política, tem uma palavra que não foi traduzida ainda para o português, que chama-se accountability. É uma palavra que tem tradução para o português, mas que seria prestação de contas. Então, os deputados e senadores, em geral, não prestam contas do que faz. Então, o nível de accountability da classe política é muito baixo, é muito reduzido. Por outro lado, o nível de cobrança do eleitor também é muito baixo, né? Então, faz parte da cidadania a cobrança daqueles que os representam. E, em geral, não há essa cobrança dos eleitores para os seus administradores, os seus deputados. Como eu falei antes, o cargo de Senado, embora seja um cargo legislativo, mas ele tem uma feição
de executivo, né? A maneira da eleição é outra. Aquele que tem mais voto leva, né? Como é o governador, aquele que tiver mais voto acima da soma dos outros candidatos, ele pode levar lá no primeiro turno, né? Mas esse discurso fácil termina apequenando o papel do Senado e apequenando o papel do senador, porque ao invés de ser alguém que pensa no Brasil, vai pensar em galeria, vai pensar na estrada, no UBS, em ambulância. E esse, de fato, não é o papel do senador. O senador tem que pensar no Brasil. É tanto que a representação do Piauí é o mesmo tamanho da representação do Rio de Janeiro, de São Paulo, que são estados muito mais envolvidos. Senadores para cada estado. São 3 senadores para cada estado. Diferentemente da composição na Câmara Federal, que é proporcional. Né? Então, São Paulo tem a maior população do país, tem o maior número de deputados, tem 70 deputados. Por outro lado, existem estados que são sobre-representados, como os estados do norte, que faz com que todos os estados não possam ter menos do que 9 deputados federais. Então, termina sobre-representando o Acre, Roraima, Rondônia. Eles têm um número de deputados maior do que São Paulo proporcionalmente. Professor, e uma outra questão que é papel também do Legislativo, a questão da fiscalização das ações do Executivo, né? E a gente vê muito pouco isso, e esse papel muito restrito, às vezes, a parlamentares que são de oposição ao Executivo, né? Aos gestores que estão no comando do Executivo. Esse papel de fiscalização ele acaba ficando restrito, né, mais direcionado aos órgãos de controle, como tribunais de contas, né, mas as casas legislativas elas acabam abdicando desse seu papel também de estar fiscalizando as ações do Executivo. Você acredita que isso aconteça por quê? Por conta mesmo do Legislativo ser predominantemente governista, né, não só a nível de Estado, mas também em nível federal? Pois é, essa é uma questão também que passa no Brasil inteiro, né, que é a tal da cooptação das lideranças. O governante, seja ele o governador ou o prefeito, quando ele tem minoria, ou teria dificuldades, portanto, de apresentar projetos e esses projetos serem aprovados, de apresentar suas contas e essas contas serem aprovadas, então eles utilizam do recurso de cooptação de lideranças, de compra mesmo de lideranças. Aqui no Piauí nós tivemos 16 deputados chamados para compor a Assembleia Legislativa. Isso, de alguma maneira, é você modificar sensivelmente o resultado das eleições. Ninguém fala isso. Você modifica completamente o resultado das eleições. E quando você traz pessoas novas para dentro do Legislativo, são pessoas que estão do seu lado, que vão votar com você, que é uma clientela sua. Então você não tem como não aprovar seus projetos, não tem como não aprovar as suas contas. E isso acontece tanto no nível macro aqui no Piauí, como também no município pequenininho. E aí você tem casas legislativas reféns dos executivos. E isso é muito ruim para a democracia, e isso é muito ruim para o fazer da política, porque você cria clientelas em um nível mais elevado. Você tem as clientelas no nível do eleitor e tem as clientelas no nível das casas legislativas. Isso empobrece a política, isso é um desserviço para a política. A função do vereador, a função do deputado é fiscalizar as ações tanto do executivo municipal quanto do executivo estadual, assim como é também a função do senador. Ele também tem essa função de fiscalização e de julgamento, né? E não de distribuição de emendas, que é o que se vê na campanha eleitoral obrigatória nós estamos vivenciando nesse momento. É um senador querendo viver de buscar emendas para distribuir para os seus apaniguados, para os seus líderes políticos aqui na base, ali no município pequeno. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né, nesse nosso comentário de política, esperando uma maior conscientização do nosso eleitor em relação ao papel de cada um dos representantes que a gente vai eleger agora aqui no dia 7 de outubro, tá? A gente agradece, professor, a sua participação. Na segunda-feira a gente está aqui de volta com o professor, na terça-feira a gente está aqui de volta com o professor Ricardo Arraes, comentando mais um pouquinho sobre o papel dos nossos legisladores e falando também um pouquinho sobre o processo eleitoral. A gente vai agora para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai conferir outras matérias falando sobre os diversos assuntos e o assunto é geração de emprego.